Olhe para a sua Bíblia, quero ministrar essa palavra. Jó capítulo 42, versículo 10 a 16. Olhe aí para a sua Bíblia, liga a sua Bíblia. Se você não trouxe, vai aparecer aqui no telão. Você pode acompanhar, tá bom? Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata. Eu parei porque eu perdi aqui, não fica apavorado não. Eu estava lendo aqui, perdi aqui. E um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda ao de Quésia e a terceira ao de Queren-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Você acredita que tem uma palavra de Deus para você? Curva assim sua cabeça, fecha os teus olhos, faz uma oração aí, pede para Deus falar com você, pede. Se você puder aí, ore pela pessoa que está do teu lado, para que ela também receba. Ore por aqueles que vão ouvir essa palavra essa semana pela internet. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aquilo que eu creio que o Senhor colocou para nós essa noite, nós recebemos. Seja essa palavra transformadora na nossa vida. Pai, eu orei o dia todo pedindo ao Senhor que essa palavra nos leve a uma prática, Senhor, que está faltando na nossa vida. Senhor, que essa palavra seja poder do Senhor na nossa vida aqui. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém? Diga para alguém aí, Deus vai falar muito com você. Tema de hoje: como anda a sua família? Tema de hoje: como anda a sua família? Essa semana eu fui a São Paulo e eu fiquei chocado com a quantidade de moradores de rua em São Paulo. Se você tem ido a São Paulo, você deve estar vendo muito isso. Já tinha moradores de rua, mas hoje são casas nas ruas, barracos assim, os papelões assim, são grandes assim nas ruas. Qualquer gramado, as crianças estão na rua, né? Na quinta-feira, se eu não estou enganado, mostrou na televisão os moradores de rua, a mãe dando banho no filho, na água gelada, onde achar uma torneira assim, vai jogando água sobre a criança. Nós passamos na 23 de maio, não é um homem e uma mulher não, é um casal e 5 filhos, e aí junta uma outra família, e aí vira uma coisa assim, você não imagina o que é aquilo. E numa avenida de trânsito, aquele vento dos carros. E aí eu fiquei pensando que o que uma crise num país
Quantos daqueles moravam de aluguel, pagavam um aluguel talvez ali apertado, um aluguel barato, talvez um canto ali, uma casinha, um quarto, uma sala, e aí foram demitidos, e não podendo pagar aluguel, levaram a família toda para a rua, para morar na rua. E dirigindo eu pensava, como cresce uma criança no ambiente daquele. Como deve ser difícil para um pai trazer ali uma educação, um tratamento, um acompanhamento numa situação como aquela. Aí eu pensava, como deve ser para um adolescente ir para a escola, e na escola o amigo perguntar: onde é que você mora? E ele diz: eu moro na rua. Então, para não passar por isso, ele prefere não ir lá na escola. E aí fica o dia inteiro na rua, correndo atrás de pipa, na rua. Isso me abalou de um jeito que eu comecei a orar. E aí, irmãos, eu fico imaginando nós, quem o Senhor tem dado uma misericórdia assim tão grande, irmãos. Deus tem sido assim, tão bondoso conosco. Como anda a sua família? Como é que estão as coisas na sua casa? A Bíblia está cheia, a Bíblia tem vários relatos de famílias. E eu confesso a você que poucos relatos de famílias boas, poucos. Como esta que eu acabei de ler para você, que passou por uma tragédia, um desastre, passou por um momento terrível de total perda, perderam tudo. E eu queria então extrair aqui com você, como é que uma família como essa aqui sobreviveu, como é que uma família dessa chegou ao final melhor do que como começou, como é que eles conseguiram passar por toda a crise, como é que eles conseguiram sobreviver e ainda ter um relato deles assim, olha, terminaram muito bem. A Bíblia fala assim: Jó viu a sua família até a 4ª geração, ou seja, teve uma continuidade. Essa família, ela não parou em momento nenhum, com tudo que ela passou, ela continuou. Olha a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 3, versículo 15. Eu fiz uma anotação aqui, queria que você ouvisse, olha. É importante você saber que o que sobra da vida é a família. Tudo pode estar bem, mas se a família não estiver bem, algo está muito errado. O contrário também, pode estar assim, tudo ruim, uma crise, uma falta de muita coisa, mas se a família estiver bem, você consegue levar tudo, você consegue ir passando dia após dia, até ver um milagre acontecendo na sua vida. O problema é que a pessoa sai para trabalhar, mas ela está mal em casa. O problema é que a pessoa ela vai para a igreja, mas ela está mal em casa. Vai para a faculdade, mas ela está brigada com os pais. E eu coloquei aqui, ó, o recomeço da vida em todas as áreas passa pela família. Seja financeiro, emocional, seja uma perda, uma tragédia, tudo isso passa pela família. Se você tiver uma família, e se você conseguir blindar a sua família, se você conseguir ter um bom relacionamento dentro da sua casa, e nós estamos deixando escapar esse detalhe, nós estamos assim, deixando meio aberto esse detalhe familiar, e você está percebendo que as coisas não estão lá muito bem, e se você demorar para ter uma reação, a sua família pode cair. E aí, irmãos, a perda é muito grande. E eu queria ministrar aqui
Como vai a sua família? O que você tem feito em prol da sua família? Eu estive em Campinas fazendo um curso, e é uma mesa grande, são várias mesas assim grandes, e as cadeiras, e eu estava sentado do lado de um homem, morador de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Quando ele falou que ele é de Santa Maria, eu perguntei para ele, como está a cidade? E ele falou para mim, lutando para não se tornar uma cidade fantasma. Depois da morte daqueles meninos todos lá que vocês sabem, as pessoas querem ir embora da cidade, não aguentam olhar para aquela situação. Os pais não conseguem passar pelos lugares onde os filhos brincavam, onde os filhos frequentavam. A Bíblia diz, eu sei que talvez você não leu com essa atenção toda, na mesma casa, Jó foi abençoado. Ele não mudou de casa. Toda aquela tragédia, irmãos, ele permaneceu naquela casa, tendo perdido todos os filhos, tendo perdido tudo. Eu queria dizer para você que a bênção do Senhor passa pela sua casa, passa por sua família. E eu queria levantar aqui hoje que nós orássemos. Talvez você está aqui sozinho, não tem seu pai, não tem sua mãe, não tem ninguém, você está sozinho aqui na igreja. Mas eu creio que a sua oração pode mudar toda a sua casa. Queria levantar com você uma intercessão muito forte por nossa casa, irmãos. Eu imagino que você deve estar vendo alguém dentro da sua casa triste. Triste. Mas você pode orar. E eu creio que Deus vai fazer um milagre na sua casa. Você crê nisso? Êxodo 3,15. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Deixa eu só explicar para você por que eu estou enfatizando essa questão da família. Porque Deus, sendo invisível, Ele precisava se revelar de alguma forma. Deus poderia se apresentar dizendo assim: eu sou Deus do monte, eu sou Deus da árvore e tal, sou Deus do mar, para tentar se fazer conhecer, para as pessoas terem assim uma pequena noção, quem é Deus, como é Deus. E aí, para você ter uma ideia, Deus escolhe uma família, e para Ele se fazer conhecido, Ele fala assim: eu sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaque, sou Deus de Jacó. Se você já leu a Bíblia, você não vai achar essa afirmação depois, porque aí você já não consegue mais achar famílias assim. As famílias foram se deteriorando, os pais foram abandonando a questão da família, já não havia mais assim como falar, por exemplo, eu sou Deus do seu pai Davi, aí já fica difícil. Como é que ia falar, por exemplo, Deus do seu pai Moisés? Aí alguém ia perguntar, mas cadê a família dele? Tanto que Jetro teve que ir lá e levar a família para ele. Eu vim trazer sua família, você deixou sua família para trás, eu vim trazer sua família. E nós fomos, irmãos, assim, sem perceber, abandonando, não cuidando, não tomando atitudes de proteção na nossa família. Nós não fomos zelando por nossa família, e ela vai se desmanchando, não há mais geração. Mas eu queria dizer, em nome de Jesus, falava isso com uma pessoa ontem aqui, em você Deus está começando uma nova história, um novo tempo, em nome de Jesus, em você, seus filhos vão ser batizados na igreja, seus filhos vão casar na igreja, você viverá para ver os filhos dos filhos. Olha que palavra de Deus para nós.
família completa, com luta sim, mas a família vai vencer em nome de Jesus. Por favor, diga para alguém se a sua família vai vencer. Aí você fala, pastor, mas já acabou. Mas Deus em você vai começar algo tremendo. Em você, Deus vai pôr o nome dEle. Você crê nisso, irmãos? Em você, Deus vai pôr o nome dEle de novo. Vai ser estabelecido sobre a sua família. Vejo pessoas vêm para a igreja sozinhas, às vezes tristes, porque a família, irmãos, não está na igreja. Mas eu quero dizer para você, não é tarde, Deus vai fazer algo. Interceda, ore por isso. Seja você uma referência na sua família, tenha essa preocupação. Seja você uma bênção na sua família. Deus vai curar sua família. Para vocês que têm filhos longe, Deus ouve a sua oração, e aonde quer que seu filho estiver, a mão de Deus vai estar sobre os seus filhos, a mão de Deus vai guardar. Pastor, meus filhos não querem saber de Deus, mas por sua oração, Deus vai colocar uma pessoa na vida dos seus filhos, Deus vai colocar alguém que vai resgatar os seus filhos, no nome de Jesus Cristo, porque Deus te deu uma família, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Uma estimativa realizada pela Corregedoria Nacional de Justiça indicou que 4.800.000 estudantes não têm pai registrado. Já há uma estatística que 30% dos filhos no nosso país não têm pai declarado. É assim que está a família hoje, irmãos. E eu queria aqui levar, quem sabe, alguns de vocês a uma preocupação muito grande de defender família. Seus filhos vão ter nome e sobrenome. Seus filhos vão ter pai e mãe. Por favor, não estou falando de ideologia de sexo. Estou falando de nome, pai e mãe. Estou falando que seus filhos vão ter casa. Seus filhos vão ter família. Seus filhos vão ter para onde correr, vão ter pai e mãe. Em nome de Jesus. Nenhuma outra missão é mais desafiadora do que ser família. De todos os pontos de vista, ser família. E sobre isso aqui eu lanço uma palavra sobre a sua vida. Cada família, uma igreja. Cada família, uma igreja. Onde tem um sacerdote, uma adoradora e tem servos. Nós temos uma pessoa aqui que está estudando medicina, temos médicos aqui entre nós, e se eu não errei, uma especialidade médica, desde o começo até a conclusão de uma especialidade, pode demorar 10 anos. 10 anos. Alguém aqui estudou 10 anos para ser pai? E assim começa uma família. Pais despreparados, pais que não procuraram saber como as coisas funcionam, pais que entraram numa viagem. Em Cachoeira Paulista, eu era pastor de uma igreja em que os pais tinham os filhos na prisão. Traziam os nomes e diziam, pastor, ora por esse meu filho. Ele foi pego esse final de semana roubando cabo, roubando fio. Está preso, pastor. E aí você falava assim, mas e o outro? O outro já estava preso, pastor. E eu queria aqui ministrar na sua vida, irmãos, uma preocupação, um incômodo de você clamar a Deus por sua família, porque Deus vai guardar a sua casa. Amém? Não vacila nesse assunto. Os pais estão perdendo os filhos estão sendo bombardeados.
aqui nas nossas salinhas, quem dá aula lá me procura às vezes e fala: pastor, estou preocupado. E aí eu até anoto às vezes algumas coisas. Filhos de alguns daqui estudam nas escolas aí, e os professores são professores que têm vínculos com coisas, com magias, com bruxarias, e os filhos chegam aqui nas salinhas reproduzindo o que houve na escola. Numa aula aqui, uma criança chegou a falar na sala de aula: eu não acredito em Deus. A professora veio me perguntar o que a gente faz. Eu falei: vamos orar por isso. Que talvez você, pai e mãe, está achando assim: pastor, meu filho é uma bênção, mas você não tem acompanhado, você não sabe o que seu filho está ouvindo, você não sabe o que está sendo bombardeado no coração dos seus filhos, e a sua família está sendo minada. Garotada hoje, escolinha de futebol, puxa, como é difícil, eles querem jogar, uma coisa gostosa, vai para a escolinha aprender lá o futebol, uniformizado, professor. Nossa época não tinha muitas essas coisas, aí hoje tem tudo isso aí o pai vai lá e paga, está lá, põe o filhinho lá, sabe o que ele ouve? Não sei se é 1 hora de aula, 2 horas de aula, não sei quanto tempo. Sabe o que ele ouve? Palavrão, toda hora ouvindo. E ele está ali, você falando para ele, mas o que ele está ouvindo toda hora que é um palavrão. E numa hora assim, sem pensar, sem ele querer, dentro da salinha, ele abre a boca, sabe o que ele fala? Um palavrão. E a boca fala, irmãos, do que o coração está cheio. E aí a gente vai orar, vamos orar por isso, para que Deus guarde a mente e o coração dos nossos filhos. Como exercer bem esse papel? Eu queria falar aqui, eu queria trabalhar um pouquinho hoje sobre pais. Eu tinha 15 anos de idade, quando sentado numa igreja, uma pessoa numa escola dominical falou sobre educação de filhos. Nunca esqueci. Ele falou sobre produzir nos nossos filhos frutos pacíficos de justiça. Saber corrigir os filhos, saber... Estou com 48 anos, irmãos, e não aprendi ainda. Lutando para aprender. E eu queria repartir com você. Você que um dia vai ser pai, talvez você esteja dizendo assim: eu não vou cometer os mesmos erros que os meus pais. E eu vou dizer a você, quando nasce seus filhos, você faz tudo igual. E falar para os pais que estão me ouvindo aqui: a sua casa é uma igreja, sua casa é uma bênção, é um lar. Seus filhos serão uma bênção, serão um sucesso, não vão passar pela vergonha que você passou, mas aí precisa de um empenho seu, precisa de um tempo seu, precisa de um investimento seu. Primeira coisa que eu queria ministrar, queria que você me acompanhasse aqui, ó. Se você quer ser um bom pai, se você quer crescer, se você quer guardar a sua família, aprendendo com as experiências dos seus pais, quer sejam boas, quer sejam ruins. As boas, você coloca no coração: vou reproduzir. As ruins, você declara: não vou fazer isso. Eu conversei com um pai que veio me perguntar: pastor, meu filho está precisando de ajuda. Meu filho aí virou um homem agora e está precisando de ajuda. Pastor, o senhor acha que eu devo ajudá-lo? Porque meu pai não me ajudou. Meu pai tornou as coisas mais difíceis para mim ainda, pastor. O senhor acha que eu devo fazer o mesmo? Ou o senhor acha que eu devo dar uma mão para o meu filho? Eu falei: rapaz, olha como foi difícil para você. Por que você não se torna um parceiro do seu filho? Por que você não diz para ele, com a sua ajuda, dizendo: papai está aqui do seu lado, você pode contar comigo sempre que você puder.
Porque se você fizer o mesmo que teu pai fez, talvez o seu filho não tenha a postura que você teve, e ele vai cair na mão de gente errada, ele vai pedir ajuda para gente errada. Você sofreu, quase não conseguiu, mas você chegou. Talvez seu filho não consiga. É isso que você quer para ele? Ele ajudou, o filho dele tem um negócio hoje e está prosperando, tem casa própria, já tem um terreninho. O filho dele conversou comigo, queria inclusive vender esse terreno. Eu falei, não venda, guarde isso, isso vai ser uma herança para os seus filhos. E hoje ele tem, graças a Deus. Isso que eu queria ministrar na sua vida. Olha aqui para o telão, segundo livro de Reis, capítulo 21. Imitou seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos aos quais seu pai havia cultuado, e inclinou-se diante deles. O nome desse cara aí é Amon, ele era filho de Manassés. Você tem que reter o que é bom, o que não for bom, não reproduza, não leve isso para a sua família. Quantas pessoas disseram para mim, pastor, meu pai, ele descascava fio elétrico, deixava a ponta descascada. Meu pai, ele batia em nós com aquele fio. Olha para mim, não reproduza isso em nome de Jesus Cristo. Alguém está me ouvindo? Não, seus filhos não nasceram para isso. Pastor, meu pai, ele me amarrava. Não faça isso em nome de Jesus. Não cause esse trauma no coração dos seus filhos. Não reproduza tudo que aconteceu na sua vida. Aliás, já declare isso diante de Deus. Na minha casa não será desse jeito, mas será bênção na minha família. Será uma família curada, restaurada. Meus filhos não crescerão com limites emocionais. Meus filhos crescerão libertos. Pode dizer amém, irmãos? Outro texto, 2 Reis 15:3, olha aí para a tela. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, estou falando de Azarias, filho de Amazias, ele copiou o que era bom que o seu pai fez. Minha sogra teve 12 filhos. Dos 12, nenhum é criminoso, nenhum é vagabundo, todos são trabalhadores. Minha mãe se tornou homem para me criar. Comecei a ter orgulho de ver minha mãe trabalhando, de poder dizer, quando a pessoa perguntava, nome do pai, eu reproduzia, Adélia. Eu falei, não, do pai. Eu falei, mas Adélia. Falei, da mãe, Adélia. Que eu não tinha o nome do pai no meu RG. Da mesma maneira eu quero criar meus filhos. Minha mãe acertou em tudo? Não. Mas ela tentou, ela me ensinou. Eu vou copiar tudo que foi bom. Tudo que foi bom. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Com 12 anos de idade eu fui registrado na carteira. Tenho 31 anos de contribuição do INSS. Não vou aposentar nunca, eu sei disso. Isso aí eu já sei, não estou tocando nesse assunto mais, porque agora disseram que eu acho que eu vou ter que trabalhar até 49 anos lá, não sei quanto, então não estou falando sobre isso. Mas sabe como é que eu me tornei um trabalhador? Vendo a minha mãe trabalhar. Essa herança eu trago para a minha vida. E eu queria levar você a ser um pai, um bom pai, sobre a sua casa, a sua família, copiando as coisas boas que seus pais fizeram. Alguém aqui tem algo que pode dizer assim, meu pai foi bom? Olha isso, essa mão levantada está dizendo assim, eu quero ser assim. Eu quero ser assim. E olha aqui para mim, seus filhos vão melhorar isso.
Seus filhos vão reeditar isso, irmãos, e vão ser melhores ainda. Segunda coisa aí, olha, participe. Se você quer, irmãos, aqui, olha, nunca é tarde, não é tarde. Participe de algum curso de família. Participe de algum curso, tem vários aí, às vezes tem lugar, aqui em Lorena, teve agora recente aí, veio Josué Gonçalves, veio aqui em Lorena, na quadrangular lá, do pastor Ademir. Tem cursos, invista. Se você quer uma família curada, restaurada, tem palavra na internet, tem estudos, cresça, desenvolva algo, não fique parado, não deixe a sua família a bel prazer, não deixe a sua família enfrentar o mundo, não jogue a sua família no mundo, cerque a sua família. Fiquei feliz em saber, ter uma igreja aqui em Guará, fiquei sabendo hoje aqui, mães que estão se reunindo para orar, há lugares aí, aqui pode ter, pais que falam assim, eu vou lá, vou me reunir, quem sabe começar um ministério novo aqui na Carisma. Pais, se reunir só para orar, para conversar, para a gente desenvolver um ministério forte, de pais, de igreja, de família, irmãos, curados, restaurados. Os nossos filhos serão o nosso maior testemunho, porque estarão dentro da igreja, irmãos, servindo a Deus, os nossos filhos, e aonde eles estiverem, não vão negar o nome de Jesus. Você vai se alegrar com seus filhos, verás os seus filhos casando dentro da igreja, irmãos. Quando o bombeiro brigou comigo aqui, o tenente veio aqui do bombeiro, queria colocar, eu já contei isso a vocês, queria colocar um corrimão no meio daquela rampa, na entrada da nossa igreja. Falou, não pastor, tem que ter, não pode, tem que ter. Eu falei para ele, não pode. Como que não pode, pastor? Não pode, porque aqui vai subir o carro da noiva. A noiva vai subir com o carro aqui, a rampa. Os padrinhos já vão estar no corredor. Quando os padrinhos entrarem, alguém vai dar o sinal. Ele ficou olhando para mim, vendo eu contar aquilo. Eu estava contando o casamento da minha filha. Não é agora já, não precisa assim, vai devagar comigo aí, gente, não faz isso, senão você já começa a orar, em nome de Jesus, para com isso. E eu falei assim, a hora que os padrinhos entrarem, alguém vai dar o sinal, aqueles caras tocando aquela corneta, a noiva desce do carro aqui na rampa. Assim serão os meus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então estude, cresça nisso. 3, lendo bons livros. Alguém aqui, por favor, primeiro, alguém aqui está lendo algum livro, seja qual for, irmãos? A cabana serve. Está lendo, irmão? É porque senão fica... Está lendo? Irmãos, livros bons. Irmãos, abre a mente, irmãos. Por favor, nós temos trabalhado aqui na Carisma, gente madura, gente curada, restaurada, gente sábia, gente com mente aberta, liberta, leia livros, cresça, por favor, incentive filhos a ler livros. Pastor, eu não consigo dar sono. Pega um pequeno livro, tem livros, irmãos, você vai no banheiro, você lê. Banheiro foi uma indicação, onde você quiser. Uma virada, você lê. Se você desligar a televisão, 1 minuto só, você lê um livro. Há um livro, 12 verdades que todo filho gostaria que os pais soubessem. Esse livro existe. Autor, Josué Gonçalves. 12 verdades que todo filho gostaria que os pais soubessem. Está no livro, ó. Todo filho quer presença antes de presente. Todo filho quer relacionamento antes de ouvir regras. Todo filho quer ter um pai que ensina mais com o seu exemplo do que com as palavras. Vocês estão lendo atrás de mim? Pô, eu estou tão aqui. Todo filho espera que o amor entre os seus pais nunca entre em crise. Diga amém. Você sabia que seus filhos estão de olho nisso?
Todo filho quer ser alimentado com o pão do carinho. Todo filho espera ser abençoado por seus pais. Todo mundo fale assim comigo, em nome de Jesus. Eu te abençoo com o melhor desta terra. Abençoe seus filhos com isso. Todo filho espera ser abençoado por seus pais. Todo filho espera que os pais validem as suas emoções. A forma como você trata meus amigos diz muito sobre como é o ambiente da nossa casa. Todo filho espera que os pais reconheçam o poder de uma declaração de amor. Todo filho quer ter um pai que reconhece o poder da oração. Todo filho espera que os pais exerçam disciplina com equilíbrio. Todo filho quer ter um pai que manifeste a vivência no lar, na vivência do lar, os traços do caráter de Cristo. É um livro. Quem sabe agora você compra e leia. Vai te ajudar. Posso ouvir um amém? Busque sempre na palavra de Deus as respostas necessárias. Busque, irmãos. A Bíblia é o manual. A Bíblia vai te ensinar como funciona. A Bíblia é a lâmpada. A Bíblia, irmãos, todo tipo de problema, a Bíblia vai ter uma solução. A Bíblia fala assim: o homem que constrói uma casa, e o alicerce dessa casa está na palavra de Deus, as tempestades vão vir sobre essa casa, mas ela não cai. Assim será a sua família, irmãos. Não cairá. A Bíblia fala assim: e Jó viu até a sua 4ª geração. A família não acabou. Não acabou. Para terminar, eu queria falar com você o que Jó fez. Extraindo agora de Jó, e eu termino aqui, e eu queria orar com você pela família. Puxa, talvez você veio hoje aqui, querendo ouvir uma palavra que te abençoasse, te desse esperança, te desse uma força espiritual, mas eu queria dizer a você que você é uma coluna da sua casa. Talvez você seja sozinho na sua casa, mas por sua oração, sua casa não vai cair. Em nome de Jesus, irmãos. Eu preciso lembrar você que a sua casa é uma igreja do Senhor. É uma igreja. Primeira coisa, se você puder anotar isso, por favor, acompanhar a vida espiritual dos seus filhos. Acompanhar a vida espiritual da sua casa. Jó 1:5. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Igreja, você que está vendo aqui talvez pela primeira vez, que haja uma vida espiritual dentro da sua casa. Um pastor foi procurar um outro pastor e falou: irmão, eu estou perdendo os meus filhos. Eu estou perdendo os meus filhos. Meus filhos não querem mais saber de igreja. Aí o pastor perguntou para ele: seus filhos, eles veem você lendo a Bíblia? Seus filhos veem você orando? Ele falou: não. Quando eu saio, meus filhos estão dormindo.
Quando eu chego, meus filhos não estão em casa. Muitas vezes eu chego, eles já estão dormindo de novo. Eu falei, essa é a razão por que seus filhos não estão na igreja. Porque eles não têm um exemplo de vida espiritual dentro de casa. Quantos aqui podem dizer que seus filhos já viram você de joelho orando? Já viram você sentado num lugar lendo a Bíblia? Eu queria dizer para você que eles vão reproduzir isso. Quando estiverem na faculdade, eles vão para um canto orar igual você faz. É capaz dos seus filhos repetirem as mesmas palavras que ouviu você falando com Deus. E um dia eles vão ouvir de Deus dizendo para eles, eu sou o Deus dos seus pais. E eles vão dizer, eu te aceito. Eu te aceito. Porque é uma vida espiritual, irmãos, dentro de casa. Alguém está me ouvindo? Eu sei que parece crente demais isso, né? Mas é assim mesmo. Alguém precisa dar um passo. Isso são sementes eternas que são colocadas no coração dos filhos, que nunca mais irão sair. Essa menina vai cantar no coral da igreja, pelo amor de Deus. Se não cantar, nós vamos dar um jeito. Que é isso? São soprano violentos aí. Segundo, pergunta a pessoa do lado assim, o que significam seus filhos? Se não tem, não fala nada. Olha aqui para mim. Os nossos filhos, irmãos, têm que ter um significado para nós. Quando o Renan nasceu, eu estava no pior momento da minha vida. Financeiramente, eu estava no pior momento da minha vida, da minha história. Quando o Renan nasceu, eu disse para ele, quando você nasceu, o papai ficou rico. Não tinha ficado, não fiquei ainda. Mas é o que ele significava para mim. Uma riqueza que não se traduz em dinheiro, mas uma riqueza de alma. Uma riqueza. É o que significa para mim. Para Eloíde, que foi quem escolheu o nome, significa alegria. Uma alegria. Eu sei que você leu o texto e passou rápido e talvez você está até querendo que já termine. Mas eu queria dizer para você, a primeira filha dele chamava Jemima, que quer dizer pombo de paz. Em tudo que ele estava vivendo, aquela menina quando nasceu, significava para ele uma paz que Deus estava enviando para a casa dele. Késia quer dizer carvalho. Tudo isso para ele tinha um significado. Querem Apu, que quer dizer anjo. O que significam seus filhos para você? Alguns falam assim, eu não tenho filho. Quando tiver, você já sonhou com isso? Porque assim será a sua casa, uma casa abençoada. Seus filhos vão saber o que eles significam para você. O melhor de Deus, o presente de Deus, uma herança preciosa. A Eloíde fez um RG, plastificou um RG, com o nome do filho, e atrás dizia o que significava o nome, e o que ele significava para nós. Assim serão os seus filhos, assim será a sua família. Não geramos filhos para o inferno, geramos filhos para a glória de Deus. Eu tenho dito a alguns, ainda que seus filhos hoje não estejam dentro da igreja, o Senhor irá resgatá-los. Crê nisso? Por último,
Não entregue seus filhos para qualquer um. E aqui eu termino. Irmãos, eu sei que não dá tempo para explicar tudo isso agora. Por tudo, seus filhos podem orar. Mas por esposa e por marido, o pai deve orar. Não deve escolher. Não falei escolher. Eu não falei escolher. Eu falei orar. Seus filhos podem orar por casa, faculdade, carros, viagem, o que eles quiserem. Mas pela esposa ideal, pelo marido ideal, os pais têm autoridade para orar pelos seus filhos. Porque seus filhos, em nome de Jesus eu falo isso, não irão casar com gente machucada na alma, que vão ferir seus filhos. Gente traumatizada. Hoje na rádio, não me lembro o horário, por volta, eu saí de casa para almoçar, 1h, por volta da 1h na rádio, estava tendo uma pregação. E quem estava pregando, não sei quem estava pregando, falava de um pastor que toda a frustração dele com o pai e com a mãe, pastor, inconscientemente, algo muito forte dentro dele, ele reproduzia em agressão na vida da mulher. Gente que tem mancha na alma, gente que foi agredido, violentado, machucado, mas serão curados em nome de Jesus. Deus já tem preparado essa pessoa, que foi curada, foi liberta, foi restaurada, para fazer parte da sua família. Crê nisso, irmãos? Assim serão seus filhos. Não entregue seus filhos para qualquer um. Ore por isso. Faça isso um tempo de oração na sua vida. Ore por sua casa, pois na sua casa todos serão benditos. Eu coloquei um vídeo antes da gente orar. Eu queria ter 1 minuto com você, se você não tiver que ir embora rápido. Eu queria orar por famílias hoje. Queria assistir um vídeo. Alguém pode apagar? Silvio, você pode apagar para a gente? Está pronto? Dá para sair? Dá? Vamos assistir a um vídeo rapidinho e depois eu queria orar com vocês. Posso dizer que, como oficial da lei, eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica
de nossa filha de 9 anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela. E que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram pais em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou, eu vou, eu vou.